Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus e hoje eu quero trazer para vocês alguns ensinos para quem deseja ser usado por Deus. O texto que nós vamos refletir está no livro de Ezequiel, no capítulo 31, do versículo 3 ao versículo 11. Primeiramente, eu vou ler esse texto aqui e vou trazer para vocês três ensinos principais através dessa mensagem que Deus colocou ao meu coração. E eu tenho certeza que se você tem sede de Deus, sede de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, essa mensagem vai alimentar a sua alma e o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 31, a partir do versículo 3. Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, como ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele. Nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica que ele era motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros, e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Nessa leitura aqui que acabamos de fazer em Ezequiel, capítulo 31, dos versículos 3 ao 11, nós vimos aqui uma profecia que Deus entregou ao profeta Ezequiel. Essa profecia tinha destino à nação do Egito. Aqui Deus está comparando o Egito com a Assíria, que foi um grande império naqueles tempos, nos tempos antigos. E o primeiro ensino que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: nós observamos nessa referência bíblica que tem uma linguagem aqui voltada para a natureza. Linguagem essa que nós vemos ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Aqui nesse texto, nessa profecia de Ezequiel, nós vemos que o profeta, ou melhor, Deus, através do profeta, comparou a nação da Assíria com uma árvore, uma planta da natureza, o cedro do Líbano. Nós sabemos que as árvores, nós podemos perceber isso na Bíblia Sagrada, que as árvores, elas são usadas para fazer analogia com nações e impérios e também com pessoas. Eu aqui marquei algumas referências para nós verificarmos essa observação. Primeiro, nós vemos lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 24. Jesus Cristo, em uma ocasião em que ele curou um cego, ele perguntou ao cego, após ministrar a cura, se o cego estava vendo bem. E vamos ver aqui o que temos no texto. Marcos, capítulo 8, verso 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aqui, a cura que Jesus executou sobre o cego não havia sido completamente efetiva. Ele teve que ministrar outra vez para que ele voltasse a ver
completamente de forma perfeita. Então, quando ele respondeu ao Senhor Jesus, quando Jesus lhe perguntou se ele estava vendo alguma coisa, esse homem respondeu que via os homens, pois eles pareciam árvores que andavam, que se movimentavam. Então aqui nós temos uma primeira referência bíblica que eu coloquei para nós vermos que os homens são comparados com árvores. Nós temos muitas outras referências em toda a Bíblia Sagrada. A outra referência está em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Aqui o salmista vai falar do justo. Ele diz o seguinte, que o homem que crê no Senhor, o justo, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então aqui nós vemos o justo, aquele que é justificado por Deus, aquele que crê em Deus, que agrada o coração de Deus. Ele é comparado pelo salmista como uma árvore. E aqui vai dizer que essa árvore é plantada à margem do rio. Nós vamos ver mais sobre isso aqui nessa mensagem. O salmista também fala mais sobre isso e agora nós vamos ler em Salmos capítulo 92, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ver aqui mais uma vez o salmista comparando os justos com árvores. Olha só o que ele diz, Salmos 92, versículo 12. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Nesses 3 versículos aqui, nós vemos as características de uma árvore, de uma planta saudável, frutífera, sendo comparadas, ou melhor, sendo aplicadas a uma pessoa considerada por Deus como justa. Salmos 92, versículo 12. Os justos florescerão como palmeiras e vão crescer como os cedros do Líbano. Lembrem-se que na referência base da nossa reflexão em Ezequiel 31, o Egito e a Assíria foram comparados com o cedro do Líbano. Agora nós vamos ver aqui mais uma referência. Está em Daniel, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 22. Aqui, nesse capítulo 4, nós temos ali aquela história onde Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com uma árvore. E Daniel, um homem muito sábio que tinha intimidade com Deus e Deus lhe revelava coisas profundas, mistérios, ele entregou essa revelação para o rei. Então nós vamos ler aqui Daniel capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 22. Aqui nós também vamos ver mais uma referência de um autor diferente do que nós já vimos aqui até agora da Bíblia Sagrada, mostrando, comparando o homem com a árvore. E aqui nós vamos ver que isso não é algo vindo do homem, é algo vindo do próprio Deus, pois Deus deu aquele sonho para Nabucodonosor e deu ao profeta Daniel o privilégio de interpretar esse sonho. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 20 está escrito o seguinte: a árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu, e seu domínio até os confins da terra. Aqui nessas referências que eu li, em todas elas, em Marcos capítulo 8, na fala do homem ali que foi ministrado por Jesus, em Salmos, no capítulo 1 e também no capítulo 92, e aqui em Daniel, capítulo 4, nós vimos algumas características de árvores. Essas características, elas são aplicáveis a grandes impérios e grandes nações.
e também podem ser aplicadas a pessoas. E aqui eu quero que vocês foquem um pouco a atenção. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 4. Olha só, vamos ver algumas características. Daniel falou que a árvore que o rei Nabucodonosor viu no sonho, ela crescia. E aqui nós podemos aplicar todas essas características às pessoas, inclusive a nós mesmos. Então, a árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte. As pessoas também no reino de Deus, elas crescem, elas ficam altas e ficam fortes. Essa árvore chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. As pessoas aqui na terra, os servos de Deus, eles crescem, eles ficam altos, fortes, tão altos que podem ser vistos por todo mundo e até mesmo chegar ao céu. Ou seja, o próprio céu reconhece a grandeza de tal pessoa nas regiões celestiais. Assim como o anjo Gabriel falou com Daniel, quando ele fez ali um jejum que durou 28 dias. Ele falou: Daniel, você é um homem muito querido lá no céu. Então as pessoas também, o seu reconhecimento, o seu crescimento, ele pode chegar até o céu. E aqui diz, e pode ser visto por todo mundo. Aqui está falando da árvore. Mas as pessoas, quando crescem no reino de Deus, elas também são vistas e reconhecidas por todo mundo. O próprio Senhor Jesus falou que não tem como você edificar uma cidade sobre uma montanha e ela ficar escondida. Muitos ao redor e até mesmo de longe vão ver aquela cidade, porque ela está no alto. Ele diz também que a luz, ela não é feita, ela não é acesa para ser colocada debaixo de um móvel. Ela, ao contrário disso, deve ficar no lugar mais alto da casa, para que todos a vejam e também que ela venha iluminar a todos que estão naquela casa. Continuando aqui em Daniel capítulo 4, no versículo 21. Essa árvore que o rei Nabucodonosor viu no seu sonho tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Isso é sinal, simbologia de saúde. Folhas verdes e novas, saúde, remédio, frutos são alimentos. Muitas pessoas se alimentavam da grandeza desse rei, ou seja, o império desse rei sustentava de forma direta e indireta muitas cidades, muitas nações. Isso é um dos significados aqui desse trecho. E uma pessoa, quando ela cresce no reino de Deus, da maneira que nós estamos vendo aqui nesse trecho bíblico, e até mesmo comparando com os outros que nós lemos, quando uma pessoa cresce muito desse jeito, ela se torna um instrumento de Deus para que venha alimentar a alma de muitas pessoas. Aqui em Daniel 4:21 está falando que a árvore tinha folhas verdes e novas e era cheias de frutos. Quando estamos com essas características, nós servimos de saúde, remédio espiritual para as pessoas e alimento espiritual para as pessoas. Continuando aqui a segunda parte do versículo 21. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Tudo isso aqui significa que uma pessoa, quando se torna grande, alta, forte, vistosa, ela se torna bênção, não só para si mesmo, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Aqui diz que até mesmo animais selvagens viviam à sombra daquelas árvores, ou melhor, daquela árvore que Nabucodonosor viu no seu sonho, e as aves dos céus faziam ninhos em seus ramos. Isso aqui representa o quê? Muitos povos e nações dependiam da grandeza daquele rei, assim como muitos povos e nações, multidões de pessoas dependem dos grandes servos de Deus para serem alimentados com o conhecimento, com o ensino da palavra de Deus. E aqui no versículo 22, Daniel confirma, essa árvore é o próprio rei, ou seja, o rei, uma pessoa muito importante que dominava o império ali daquela época, o Império Babilônico, ele foi comparado com uma árvore e muitas pessoas dependiam do império do rei, da grandeza, da força e do poder do rei. E continua no versículo 22.
pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Olha aí a simbologia, as pessoas crescem e elas se tornam fortes e se tornam grandes. A sua grandeza chegou até o céu e o seu domínio até os confins da terra. Então aqui nessa primeira parte dessa reflexão, nós vimos aqui algumas características que são empregadas aos homens, às nações, aos impérios e também aos homens. Características essas tiradas das árvores. Nesse caso aqui do texto de Ezequiel, é o cedro do Líbano, uma árvore nobre que era utilizada na construção de palácios pelos reis e também de grandes templos. Era uma árvore nobre, da alta nobreza. Então até aqui nós aprendemos isso. As pessoas, assim como as árvores, elas crescem, elas ficam grandes, elas ficam fortes, a ponto de muitas pessoas dependerem da grandeza dessa árvore, dessa pessoa, e até mesmo os céus reconhecerem o trabalho, o sucesso e o crescimento dessas pessoas. E talvez vocês estejam assim, tá aí, mas como fazer para ser grande, para ser reconhecido, para ser... Vamos mudar o foco aqui, porque nós não podemos e nem devemos buscar ser reconhecidos. Crescer na presença de Deus nos faz ser conhecidos, porque Jesus falou que uma construção edificada no alto de um monte e uma luz, uma lâmpada, não podem ficar escondidos. Então o crescimento, o reconhecimento é uma consequência. Nós não devemos buscar reconhecimento dos homens, jamais. Se isso está no seu coração, você que está vendo aqui, ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, você tem que pedir perdão a Deus, confessar a Deus esse pecado, pedir Ele para purificar a sua alma, a sua mente e o seu coração. Nós devemos buscar reconhecimento apenas do Senhor. Nós precisamos ser aceitos pelo Senhor, buscar a aceitação apenas no Senhor. E quando o Senhor nos concede a graça de nos crescer, de nos escolher, separou, chegou a hora, o momento de sermos usados para abençoar multidões de pessoas, inevitavelmente nós crescemos. E quando chega nessa parte, quando nós chegamos nessa fase, Deus nos usa grandemente para abençoar pessoas. E muitas pessoas querem ser usadas dessa maneira. E aqui eu vou falar um dos segredos, se não o principal segredo para sermos grandemente usados por Deus, para sermos comparados com essas árvores saudáveis e vistosas e frondosas. Então vamos lá. Voltando aqui em Ezequiel, no capítulo 31, eu separei aqui 3 partes de 3 versículos que estão nesse trecho que eu já li. Então, vamos lá. Vamos para o versículo 4. Está escrito o seguinte: fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Então olha só, no versículo anterior está falando aqui que a Assíria era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Por que isso acontecia? No versículo 4 temos a resposta. Porque fontes profundas regavam esse cedro do Líbano e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía por todas as árvores do campo. Então aqui o primeiro segredo está em que fontes de águas profundas regavam esta árvore. O segredo está nas águas. Aqui diz também que a água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Agora vamos para o versículo 5. Aqui está escrito o seguinte: está escrito que esse cedro do Líbano se elevou acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Por que isso aconteceu? Pela fartura de água em suas raízes. Está ali no versículo 5. Mais uma vez, Deus está repetindo nessa profecia
que é a fartura de água. Ele está dando ênfase. Nós vimos aqui no primeiro versículo desse trecho, nos primeiros versículos, no 3 e 4, a beleza, a grandeza, a força dessa árvore. E o que fazia com que ela ficasse forte desse jeito eram as fontes de águas. E Deus vai repetir isso. Está no versículo 5. Está falando que esse cedro do Líbano, falando da Síria, ele se elevou acima de todas as árvores que havia ao seu redor, ou seja, ficou maior, cresceu mais, ficou acima de todas as outras nações vizinhas. Por que isso? O próprio versículo 5 responde: pela fartura de água que havia nas suas raízes. Deus, mais uma vez, dando ênfase no porquê que aquela árvore era frondosa. O segredo estava na fartura de água em suas raízes. Agora nós vamos ver aqui nos versículos 6 e 7. Olha só, está escrito assim: todas as grandes nações do mundo viviam debaixo dos seus galhos, eram dependentes daquele império, conforme eu falei anteriormente no caso de Nabucodonosor. E no versículo 7 continua: era forte, era belo, tinham ramos amplos que se espalhavam. Por que isso? O próprio versículo 7 explica: porque as suas raízes eram profundas e as suas raízes chegavam às fontes de água. Então o segredo aqui está primariamente em uma coisa: as águas. E o segundo está nas raízes. Eu me lembro aqui de Salmos, capítulo número 1. Aqui está falando, Salmos número 1, no versículo 1 está falando: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Versículo 2, ao contrário disso, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio. Olha aí o segredo. As suas raízes estão perto de águas. Essa árvore, o justo, tem que estar à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Nós vemos muita semelhança nisso aqui, nesse texto de Ezequiel. Aquele cedro do Líbano, a Assíria, que foi comparada com cedro, era frondosa, era grandiosa. Por quê? Porque as suas raízes alcançavam as profundezas das correntes de águas. Esse é o segredo. Aqui eu tenho mais duas referências bíblicas que vão reforçar essa ideia. As árvores, para terem saúde, elas precisam que suas raízes alcancem as correntes profundas de águas. Vamos ver o que Deus fala sobre isso através de outro profeta. Agora vamos ver em Jeremias, capítulo 17, nos versículos 7 e também, ou melhor, nos versículos 7 e 8. Está escrito o seguinte: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Olha que perfeição! Esse versículo 8, os versículos 7 e o 8, principalmente o 8, eles resumem tudo isso aqui que eu estou falando sobre a árvore plantada junto aos ribeiros, as correntezas de águas. E não podemos esquecer que a árvore é uma simbologia querendo se referir ao ser humano. Olha só, versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias. Feliz é quem confia no Senhor, ou seja, bem-aventurado a pessoa que confia, a sua confiança, a sua dependência está no Senhor. Essa pessoa, ela é comparada com uma árvore que é plantada junto ao rio. As suas raízes se estendem até as correntes de água. E por causa disso,
essa pessoa, essa árvore, não se incomoda com o calor, ou seja, não se incomoda com os problemas, aquilo que incomoda. As suas folhas continuam verdes, a árvore continua saudável, a pessoa continua forte no espírito, com saúde espiritual, com vigor espiritual. E esta árvore não teme, não tem medo dos longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. A pessoa que está enraizada no Senhor, suas raízes estão perto dos ribeiros de água que vem do Senhor, ela não tem medo dos tempos de escassez e ela nunca deixa de produzir bons frutos, porque as suas raízes estão se alimentando diretamente do trono de Deus, de onde fluem rios de águas vivas. Esse é o segredo para termos sucesso em Deus, não à vista dos homens. Esse é o segredo para sermos como Daniel, um homem que era muito querido nas regiões celestiais. Vejamos aqui também em Ezequiel, no capítulo 19, versículos 10 e 11. Deus vai falar mais sobre isso também. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Aqui é uma profecia para os reis de Israel, para a nação de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Tinha folhagem viçosa e ela dava frutos porque havia muita água. Os seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ela ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Eu acredito que vocês que estão me vendo aqui até agora, que têm discernimento espiritual, já entenderam a mensagem, já entenderam o segredo. O segredo é estarmos enraizados em Jesus Cristo e nossas raízes têm que alcançar as águas profundas, as profundezas das águas que fluem do rio de Deus. Isso aí vai trazer como consequência para nossas vidas crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. Olha aqui também o que Deus disse através do profeta Ezequiel. Dessa vez está no capítulo 19, uma palavra direcionada aos príncipes de Israel, os reis de Israel, a nação de Israel, dizendo o seguinte: a sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Olha aí a água mais uma vez. Olha aí um vegetal plantado junto à água mais uma vez. E esse vegetal, essa videira, tinha uma folhagem viçosa e era frutífera. Por quê? O próprio versículo 10 diz: porque tinha muita água, havia muita água. Se nós não buscarmos intimidade com Deus, se não tivermos nossas raízes na palavra de Deus, em Cristo Jesus, e não buscarmos intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo, não tem como termos saúde espiritual e nem mesmo dar bons frutos. O segredo é ter muita água. Versículo 11 do capítulo 19 de Ezequiel. Os seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Olha a grandeza e a elevação que nós vemos aqui. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Como eu falei anteriormente, nós não devemos buscar crescimento simplesmente por querer ou simplesmente para aparecer para os homens. Nós devemos buscar agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor, nós precisamos ter as nossas raízes, a nossa estrutura, o nosso alicerce na rocha, que é Jesus Cristo. E nossas raízes devem alcançar as profundezas das águas que fluem do rio de Deus. E a consequência disso é inevitável. Esse crescimento aqui ocorre em nossas vidas, principalmente sobre a vida daquele que é um escolhido, uma escolhida de Deus. E aqui eu separei duas referências bíblicas para vermos
que essas águas que eu falei aqui, que estão empregadas nos textos onde nós vemos as árvores como simbologia para o ser humano que está forte, que está crescendo, que está saudável, que é tão poderoso, que as pessoas e até mesmo nações dependem deles, nós vamos ver aqui que essas águas, conforme eu já falei até agora, elas se referem ao Espírito Santo de Deus. Vamos ler em João, capítulo 7. Vou ler a partir do verso 37, vou ler até o 39, apenas 3 versículos. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então nós estamos vendo aqui que as águas que estão descritas nas referências bíblicas anteriores que nós vimos até agora, ali no Antigo Testamento, no livro de Salmos, no livro de Daniel, em Jeremias, em Ezequiel, essas águas são o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou e está registrado no capítulo 7 de João: quem tem sede, venha a mim e beba. Conforme eu falei anteriormente, nós precisamos estar enraizados em Cristo, enraizados na palavra, enraizados na rocha, para que nossas raízes alcancem as profundezas das águas que fluem do trono de Deus. Jesus Cristo tem água para saciar a nossa sede. Vocês se lembram no deserto, quando o povo sentiu sede? Deus foi buscar a Deus, o nosso Pai, o Criador, água para aquele povo. O que Deus respondeu para Moisés? Moisés, diga à rocha para que ela flua água. Ou seja, Jesus Cristo é a rocha. A fonte de água é a rocha. A fonte de água é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos instrui que nós não devemos nos embriagar com o vinho no qual há contenda, mas nós devemos nos embriagar com o seu Espírito Santo. E nós nos embriagamos no Espírito Santo de várias formas, com hinos, cânticos, louvores a Deus e também buscando ao Senhor Jesus, nos apresentando a Deus em adoração, em oração, em espírito, pedindo ao Senhor para derramar a nós do seu Espírito e nos enchendo com o seu poder. Então Jesus Cristo falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Se vocês estão com sede, devem ir ao Senhor Jesus. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai derramar poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas. E ele confirmou que a própria Escritura, as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. E Jesus Cristo está falando aqui, se nós crermos nele, rios de água viva vão fluir de onde? Não é de fora, não é de cima, não é de baixo, não é de perto e nem do lado. Esses rios de água viva vão fluir do interior, de dentro de quem crer no Senhor. Então basta que nós venhamos crer na palavra do Senhor. E esse crer tem que ser com uma fé verdadeira, que vai produzir bons frutos, obras, que vai produzir em nós a busca, cavar nas profundezas, até encontrarmos as fontes de água, águas vivas. O Espírito de Deus é vida e traz vida para todo aquele que nele crê e o busca. E no versículo 30, o próprio autor do Evangelho de João, o apóstolo João, explicou: quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde
a todos o que nele crescem. E nós vimos a prova e a confirmação disso aqui está lá no livro de Atos. Os apóstolos, os discípulos do Senhor que creram, foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Senhor. E a última referência que vamos ver aqui sobre essa água viva que nos dá a vida está lá em João, também no Evangelho de João. Vamos ver no capítulo 4, a partir do versículo 9, naquela famosa e conhecida passagem do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Aqui está dizendo a partir do versículo 9 do capítulo 4 de João: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram, ou melhor, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você... Aí a mulher perguntou: mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, de onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? A mulher perguntou, a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus. E no versículo 13 está escrito: Jesus respondeu: quem bebe desta água, da água desse poço, a água natural, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Ou seja, a água natural que nós tomamos, ela sacia nossa sede de forma momentânea e temporária. Mas a água que Jesus nos dá, conforme ele diz: quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, pois ela se torna dentro de nós uma fonte que brota de dentro dele. Essa fonte é inesgotável, ela é incessante, ela não para de cessar, ela não cessa, ela não para de jorrar água. Ela jorra água para a vida eterna, conforme Jesus falou em outra ocasião, e nós já lemos lá em João capítulo 7. Ele disse o seguinte: rios de água viva brotarão do seu interior, aquele que nele crê. Então esse é o segredo para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o servo do Senhor, para o cristão, ser fortalecido no Senhor, ser poderosamente usado pelo Senhor para abençoar multidões de pessoas. Ele deve ter as suas raízes em Cristo, na palavra de Deus. E essas raízes precisam penetrar as profundezas até alcançar as águas profundas do rio de Deus, que fluem do trono de Deus. Agora eu não vou finalizar essa mensagem sem deixar um alerta, um cuidado. Por quê? Porque nós já vimos e nós temos vários testemunhos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram poderosamente, grandiosamente usados por Deus e caíram no pecado. Por algum motivo ou por outro, desviaram do caminho, perderam o foco no propósito. Então nós devemos tomar cuidado. Nesse próprio texto que nós lemos aqui, o texto base para a nossa reflexão, para essa mensagem, em Ezequiel 31, na profecia que Deus deu ao Egito através do profeta Ezequiel, ali no capítulo 31, no final desse trecho, ali no versículo 10 e também no versículo 11, está escrito o seguinte: portanto, assim diz o Senhor soberano, porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa que lhe dará
o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Então nós temos que entender que nem tudo são flores. Como eu gosto sempre de falar, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus, ele tem amor, ou melhor, ele é amor, mas Deus é uma pessoa, ele também se ira. Então nós devemos pregar os dois lados da moeda. Jesus falou sobre a salvação, sobre vida eterna, sobre o amor e sobre o perdão de Deus, mas ele falou também sobre a ira de Deus, sobre a rejeição de Deus, sobre o inferno e o lago que arde em fogo e enxofre, que está rejeitado para todo aquele que não tiver o seu nome encontrado no livro da vida no dia do juízo. E aqui nessa profecia não foi diferente. Nessa mensagem que eu deixo para vocês não é diferente. Eu mostrei as coisas boas, eu mostrei aqui as grandes coisas de Deus, como Deus pode nos usar poderosamente para abençoar pessoas, e ainda mostrei um dos segredos para isso, um dos meios para alcançarmos isso. Mas devemos tomar muito cuidado. Tem uma passagem na Bíblia, em algum lugar na Bíblia está escrito o seguinte: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então nós devemos tomar muito cuidado sobre isso. Queremos ser usados por Deus? Sim, mas devemos entender que isso nos traz grandes responsabilidades. Pode nos trazer perseguições, retaliações no mundo espiritual. Por isso precisamos estar muito vigilantes, conforme Jesus nos alertou, que Satanás está ao nosso redor como leão. Não me lembro se as palavras são de Jesus ou se foram do apóstolo Pedro em uma de suas cartas, mas temos esse ensino da parte do Senhor e está no Novo Testamento. Devemos estar vigilantes e atentos, porque Satanás anda ao nosso redor como leão, buscando quem possa tragar. E nós precisamos estar vigilantes, porque quando a pessoa está no seu auge de reconhecimento, no auge da sua força, no auge de suas habilidades, de suas capacidades, sendo poderosamente, grandiosamente usado por Deus para abençoar pessoas, bairros, cidades, estados, nações, multidões, nós devemos tomar cuidado com o orgulho do coração, com a soberba do nosso coração. O próprio Senhor diz que o Egito se tornou grande como a nação da Assíria. Mas olha só o que aconteceu. Porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante. Por causa disso, Deus decretou sua sentença. Lá no versículo 11 está escrito: eu o entregarei a uma nação poderosa que lhe dará o que merece por sua maldade. E no finalzinho do versículo 11 está escrito: sim, eu já o rejeitei. Então devemos tomar muito cuidado para não sermos rejeitados pelo Senhor. O nosso coração tem que estar não na força, não no reconhecimento, não na obra. Essas coisas são consequência de termos intimidade e agradar ao Senhor. O nosso coração tem que estar sempre em Deus. Vamos ver o que está lá em Provérbios, capítulo 29, no versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Olha só, a soberba do homem vai o abater. Então foi o que aconteceu com a nação do Egito. E nós vimos isso aí com muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. E lá em Mateus capítulo 23, no versículo 12, o Senhor Jesus também falou: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O próprio Senhor Jesus confirmou esse ensino, esse princípio que vem do coração de Deus. Aquele que se exalta, aquele que se elogia, que busca o reconhecimento dos homens, que se engrandece, que enaltece a sua própria pessoa, os seus próprios feitos, essas pessoas serão humilhadas, e pelo próprio Deus. Na palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Ele concede graça aos humildes, mas quanto às pessoas soberbas,
arrogantes e orgulhosas, ele resiste. Ele se torna inimigo dessas pessoas. Vejam aqui o que ele fez com o Egito. Sim, eu já o rejeitei. Então, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, nós ficamos aqui com essa reflexão em Ezequiel capítulo 31, do versículo 3 ao versículo 11. Esta é uma mensagem para quem quer ser muito usado por Deus. Nós vimos aqui e aprendemos que os homens são comparados com árvores, árvores saudáveis, belas, fortes e frondosas, que muitas pessoas dependem delas. No caso aqui nós vimos que podem ser comparadas até com nações. E existe um segredo, o porquê de essas árvores terem essas características, esses benefícios. Nós vimos que os segredos são as águas, as raízes profundas que se alimentam das profundas águas. E nós vimos e aprendemos aqui também que essas águas se referem, fazem uma analogia à pessoa do Espírito Santo de Deus. E por último, nós aprendemos que o nosso coração não deve estar na fama, no reconhecimento, na grandeza. Nosso coração deve estar no Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado para não cairmos e não sermos rejeitados por Deus. Então ficamos aqui com mais uma mensagem no canal A Porta Estreita. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e ele vai ser replicado para mais pessoas. Assim, mais pessoas vão ser abençoadas pela palavra de Deus. Compartilhem também nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários e se tem alguém aqui que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder novos vídeos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.